de cada um de vocês que vieram aqui hoje, saíram das suas casas, saíram dos seus lares, e eu tenho certeza que vocês vieram para ouvir uma palavra direto do trono de Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz assim o texto: disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Olhei uma tradução mais nova. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Amém, irmãos? Queridos, um famoso escritor alemão chamado Immanuel Kant, ele escreveu uma frase muito interessante que diz assim: avalie-se a inteligência de um homem, avalie-se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incerteza que ele é capaz de suportar. Avalie-se a inteligência de um homem pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Queridos, as nossas vidas aqui neste mundo, aqui nesta terra, todos nós temos que enfrentar e enfrentamos todos os dias as incertezas. Todos nós temos que conviver e viver e aprender a lidar com as incertezas da vida. Eu digo que as incertezas são a única certeza. A incerteza é a única certeza que eu tenho. Todos nós temos que aprender a lidar e viver com as incertezas da vida. Todos nós temos que aprender a viver e a lidar com os dias ruins da vida. Todos nós temos que aprender a viver e a lidar com os dias difíceis da vida. A incerteza é a única certeza. E Kant foi muito feliz quando disse isso, que nós avaliamos a capacidade de um homem, a inteligência de um homem, a força de um homem, a partir da capacidade que ele tem de aprender a lidar e suportar as incertezas da vida. Isso é uma grande verdade, gente. Quantas pessoas, grandes homens e mulheres, que não aguentaram, não suportaram, não souberam lidar com o peso da incerteza da vida. Quantos jovens, quantos adultos, quantos idosos, quantas pessoas neste mundo que não souberam e não conseguiram lidar com o peso da incerteza da vida. É óbvio, é muito real isso que Kant diz. Nós conseguimos avaliar a capacidade de um homem quando a incerteza vem, quando o dia ruim vem, porque é fácil cantar quando tudo vai bem, é fácil ser o melhor quando tudo vai bem, é fácil dizer que faço quando tudo vai bem, mas quando o dia da incerteza chega, quando o dia do caos chega, quando o dia da perda chega, quando o dia da ruína chega, aí eu revelo quem eu sou de verdade. Aí eu revelo a minha capacidade de lidar com as incertezas da vida. Quantas pessoas, quantos pais de famílias que não souberam e não conseguiram lidar com as incertezas da vida. Quantas histórias nós não vimos de pessoas, de pais, de mães, que em algum momento da história acabaram perdendo o seu emprego, acabaram perdendo a sua fonte de sustento, e acabaram entrando num lugar de incerteza. E neste lugar de incerteza, este homem, esta mulher não soube, não aguentou, não conseguiu suportar o peso da incerteza de não saber se vai conseguir pôr o alimento dentro de casa, a incerteza de saber se vai conseguir alimentar os seus filhos ou não. E neste lugar de incerteza, este pai e esta mãe acaba por pôr um ponto final na sua vida, pulando de um viaduto, ou colocando uma corda em seu pescoço, ou se dopando com muitos remédios, e assim tirando a sua vida, porque não soube suportar o peso das incertezas da vida. Quantos empresários, donos de grandes empresas, de grandes corporações, que em algum momento da vida viu tudo que construiu entrar em um lugar de falência, e essa falência iminente leva este homem a um lugar de incerteza.
E dentro deste lugar de incerteza, este homem acaba a se entregar às bebidas, a se entregar à cocaína, a se entregar à prostituição. E não demora muito tempo, este homem de fato está falido e agora morando debaixo de um viaduto das grandes cidades do país. Quantas histórias assim nós não vemos e lemos todos os dias? Por quê? Porque não souberam suportar o peso das incertezas da vida. Luiz Henrique, mas se a incerteza é a única certeza, e se eu tenho que aprender a lidar com ela, como eu faço para vencer as incertezas da vida? Se a incerteza é a única certeza, e eu vou precisar vencê-la se eu quiser chegar do outro lado, se eu vou precisar vencê-la se eu quiser que os sonhos de Deus se cumpram em minha vida, o que eu faço para vencer as incertezas da vida? Calma, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. A única forma de vencer as incertezas da vida é tendo algumas convicções. Para vencer as incertezas da vida, eu preciso ter algumas convicções. Entenda, você não vai conseguir e não precisa ter a certeza de tudo na vida. Você não precisa e não vai conseguir ter a certeza absoluta de tudo na vida. Mas pelo menos algumas convicções você precisa ter para se manter de pé no dia das incertezas. Algumas convicções você precisa ter para se manter intacto, de pé, inabalável, indestrutível no dia das incertezas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Em tempos de incerteza, quais convicções preciso ter? Em tempos de incertezas, quais convicções preciso ter? Primeira convicção que eu preciso ter em tempos de incerteza é a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Primeira convicção que eu preciso ter em tempos de incerteza é a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Há poucos dias eu estava vendo algumas notícias e eu acabei lendo uma história muito interessante de uma moça, de uma jovem inglesa. Essa jovem inglesa casada, tinha um filho, levava uma vida pacata, uma vida normal, uma vida muito tranquila. E um dia ela percebeu que havia alguma coisa errada em seu joelho. Ela sentiu um desconforto em seu joelho e disse: eu vou ao médico, eu vou procurar saber o que está acontecendo. E essa jovem então procura um médico na Inglaterra. E eu não sei você, mas sempre quando alguém vai fazer um exame, é normal ficar um pouco nervoso por causa da incerteza do resultado do exame. Isso é normal, não sei você. E essa jovem também ficou nervosa, ficou um pouco ansiosa a saber a resposta do exame que tinha feito. Então ela pede ao esposo, pede aos médicos que enquanto o resultado era gerado, ela pudesse sair um pouco do hospital e respirar um ar fresco no lado de fora. E a família e os médicos liberam, diz: não, pode ir. Essa jovem sai para fora do hospital. E caminhando pelas calçadas do hospital, essa moça caminha em direção a um corrimão, a uma peça maciça de ferro. E essa moça, ao caminhar na direção deste corrimão, ela acaba tendo, por causa da incerteza, por causa do nervosismo, ela acaba tendo um mal súbito, um desmaio, e bate com violência a sua cabeça contra a barra de ferro. Rapidamente os médicos correm, pega aquela jovem, leva para dentro, socorre ela. Algumas horas depois ela acorda, e quando ela acorda, percebe-se que ela havia perdido a sua memória. Ela havia perdido a sua memória. Agora ela não lembra mais quem é o filho, agora ela não lembra mais quem é o esposo, agora ela não lembra mais quem ela era, agora ela não se lembra mais o que estava fazendo ali. Ela acabou perdendo a sua memória. E o texto que eu li dizia que esta moça até então, até os dias de hoje, não se sabe se ela conseguiu recuperar 100% de sua memória. Aí alguém que me ouve está pensando: mas tudo bem, o que isso tem a ver com o texto? O que isso tem a ver com a lição de hoje? O que isso tem a ver com a ministração de hoje? Queridos, o fato é que a impressão que nós temos é que tem muita gente nesse tempo de incerteza, dentro de nossos tempos, que parece que está passando pela mesma situação que esta moça.
A impressão que nós temos é que esta pessoa bateu a sua cabeça e perdeu a convicção de quem ela é em Cristo Jesus. Parece que o dia da incerteza chegou, parece que a pandemia chegou, parece que a crise chegou, o dia ruim chegou e bateu com tanta força na cabeça de algumas pessoas que fez com que ela esquecesse de quem ela é em Cristo Jesus. Perdeu a convicção de quem ela é em Cristo Jesus, teve uma perca de memória, uma amnésia, esqueceu de quem é em Cristo Jesus, e aí aonde mora o perigo. Porque quando eu perco a convicção de que eu sou em Cristo Jesus, eu acabo acreditando que eu sou alguém que eu nunca fui. Quando eu perco a convicção de quem eu sou nele, eu acabo acreditando que eu sou uma pessoa que eu não sou. Quando eu perco a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus, eu acabo acreditando em mentiras ao meu respeito e abraço ela como verdades. Quando eu perco a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus, eu acabo acreditando nas mentiras ditas sobre mim aí fora. Por quê, Luiz? Porque eu perdi a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Porque eu perdi a convicção de quem eu sou nele. E muita gente parece que perdeu a convicção de quem é em Cristo Jesus e está acreditando ser alguém que não é. Tem muita gente que perdeu a convicção de quem é em Cristo Jesus, que está abraçando como verdades mentiras ditas ao seu respeito. Tem pessoas que saíram em fora e porque perderam a convicção de quem são em Cristo Jesus, estão acreditando que são miseráveis. Alguém olha para ele e diz: você é um miserável. Ela acredita e diz: isso é a verdade sobre mim. Realmente eu sou um miserável. Olha, você é um fracassado. Realmente essa é a verdade sobre mim. Eu sou realmente um fracassado. Você é um abandonado. Você é um esquecido. Você é alguém que ninguém ama. De fato, essa é a verdade sobre mim. Eu sou realmente um esquecido. Eu sou realmente abandonado. Mentira, mentira ao seu respeito. Por isso que nós encontramos nesse tempo de pandemia muita gente desanimada, muita gente querendo largar a cruz, muita gente querendo deixar a igreja, muita gente querendo largar a vida cristã, porque está acreditando em mentiras ditas ao seu respeito. Ei, isso é mentira ao teu respeito. Deus me trouxe de Goioré aqui para dizer para algumas pessoas que você precisa voltar a lembrar daquilo que te traz esperança, e a esperança está em quem você é em Cristo Jesus. Você pode aplaudir Jesus para beber essa água aqui? Aplaude Jesus aí. Não perca a convicção de quem você é em Cristo Jesus. Porque quando eu perco a convicção de que eu sou em Cristo Jesus, eu acabo acreditando em coisas que não tem nada a ver sobre mim. Pessoas dizem que eu sou fracassado, eu acredito. Dizem que eu sou humilhado, eu acredito. Dizem que eu sou abandonado, eu acredito. Ei, tudo isso é mentira ao seu respeito. Não se trata da verdade de Cristo sobre a sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Mas Luiz, quem eu sou então em Cristo Jesus? Se tudo que estão dizendo aí fora a meu respeito é mentira, o que eu sou em Cristo Jesus? Ei, em Cristo Jesus você não é um fracassado. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você não é um miserável. Em Cristo Jesus você é co-herdeiro das mansões celestiais. Em Cristo Jesus você não é um filho abandonado. Em Cristo Jesus você é um filho amado, querido, quisto, comprado, resgatado pelo poder do sangue dele. Em Cristo Jesus você não é alguém miserável, alguém um zero à esquerda. Em Cristo Jesus você não é um abandonado como dizem fora. Em Cristo Jesus você é filho amado. Em Cristo Jesus você é filha amada. Deus me trouxe de Goioré aqui para dizer para algumas pessoas: você é filho amado. Essa é a verdade sobre você. A verdade sobre você é uma só: você é filho amado. Mas Luiz Henrique, a pandemia, não interessa a pandemia, você é filho amado. Luiz Henrique, mas o desemprego, não importa o desemprego, você é filho amado. Luiz Henrique, mas a doença, não importa a doença, em Cristo Jesus você é filho amado. Henrique, mas os problemas, os dilemas, as incertezas, não importa ela, você é filha amada. Filho amado, filho amada.
você é amada por Ele. Eu quero que você, a minha oração nesta noite é que você saia daqui, desta casa de oração, e vai para sua casa com esta certeza: eu sou filho amado. Tudo que dizem ao meu respeito é mentira. A única verdade sobre mim é que eu sou amado. Tudo que falam ao meu respeito, na minha família, na minha casa, no meu emprego, na onde quer que eu passe, falam muitas coisas sobre mim, mas a única verdade é que eu sou amado. Ele me comprou, eu sou amado por Ele. Amado por Ele. A minha oração é que você acorde todo dia de manhã, olhe ao espelho e diga para você mesmo: eu sou filho amado. Essa é a verdade sobre mim. Por mais que eu saia lá fora e as pessoas olhem para mim e digam o contrário, eu vou ficar com aquilo que os céus diz ao meu respeito. E o céu diz ao meu respeito que eu sou filho amado, eu fui comprado, eu sou querido, eu sou amado por Ele. O Deus dos deuses é o meu Pai e me ama. Essa é a verdade sobre mim. Quando alguém perguntar para você lá fora: quem é você? Eu sou amado, eu sou amada. Quem é você? Eu sou amado. E o dia da incerteza, eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança, e a minha esperança está em saber que eu sou amado por Ele. Você vê alguém que tem a consciência de que é amado por Ele, que tem a convicção de que é filho amado. Olha o comportamento. Eu vou ler um texto com vocês de João. Qual que é o apóstolo João escreve? Quando ele vai falar, ele vai escrever alguma coisa, ele tem que falar sobre ele, e ele tem que colocar ele na história. Aí o que ele coloca? Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Entenda, João poderia ter escrito: aqui é João, o topping dos discípulos. Aqui quem escreve é João, o deboche dos discípulos. Aqui quem escreve é João, o maior de todos os discípulos, os apóstolos. Aqui quem escreve é João, o que manda em tudo. Aqui quem escreve é João, o cara que tem moral com o chefe. Ele poderia ter escrito isso, mas é isso que ele escreve? Não. Por quê? Porque isso não retrata a verdade sobre ele. Qual a verdade sobre João? E ele diz: João, aquele a quem Jesus ama. A verdade sobre você é que você é aquele a quem Jesus ama. Quando alguém perguntar para você quem você é, eu sou aquele a quem Jesus ama. Amém? Tem alguém comigo aí? Amém? Primeira convicção em tempos de incerteza: a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu sou amado, em Cristo Jesus eu sou querido, em Cristo Jesus eu sou remido, em Cristo Jesus eu sou muito valioso, em Cristo Jesus eu valo mais que o mundo inteiro, em Cristo Jesus eu sou protegido, em Cristo Jesus eu sou intocável, em Cristo Jesus eu sou inabalável, em Cristo Jesus eu sou indestrutível, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Segunda convicção que eu preciso ter em tempos de incerteza: primeiro, convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Segundo, convicção de quem Deus é. Segunda convicção que eu preciso ter em tempos de incerteza é a convicção de quem Deus é. Queridos, é claro, é óbvio que talvez nós não conseguiremos ter a noção da dimensão real de quão grande e quão maravilhoso é o nosso Deus. É óbvio que a nossa mente humana não teria capacidade de ver Deus como Ele é, em sua literalidade. A nossa cabeça daria um curto-circuito, nós não conseguiríamos entender, é óbvio. Mas dentro daquilo que o Evangelho apresentou para nós, dentro daquilo que Jesus apresentou para nós, nós temos a noção de quem Deus é. A Bíblia vai dizer que Cristo Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então tudo o que Jesus fez, falou, ensinou e o que foi profetizado sobre Jesus apontam para quem Deus é. Dentro disso eu consigo ter uma convicção de quem Ele é. Mas o problema é que as incertezas chegaram e bateram com tanta violência na cabeça de algumas pessoas, que fez com que elas perdessem a convicção até de quem Deus é. E quando nós perdemos a convicção de quem Deus é um grande perigo, é um grande problema, porque toda vez que um homem perde a convicção de quem Deus é, ele acaba construindo um Deus para si. Toda vez que um homem perde a convicção de quem Deus é,
ele acaba construindo um Deus para si. Lembra do passado? Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos, demora um pouco para descer, o povo entra num lugar de incerteza, o povo fica com medo, fica indeciso, fica dentro de um lugar de incerteza, e nesse lugar de incerteza eles acabam por construir um Deus para si. Eles criam um Deus para si. Hoje é diferente? Não, é do mesmo jeito. Quando nós entramos num lugar de incerteza, nós acabamos por construir um Deus para nós, um Deus conforme a nossa imagem, um Deus conforme a nossa semelhança. E quando nós perdemos a convicção de quem Deus é e construímos um Deus conforme a nossa imagem e semelhança, aí nós entendemos porque tem muita gente dentro das igrejas decepcionados com Deus. Aí nós entendemos porque tem muita gente dizendo que eu estou decepcionado com Deus, Deus me decepcionou, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus me largou. Sabe por quê? Você não está decepcionado com Deus, você está decepcionado com Deus que você criou, que muito se parece com você e pouco se parece com Deus do Evangelho. Nós criamos um Deus conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e nos decepcionamos com o que vimos. Por isso que quando nós encontramos alguém decepcionado com Deus, dizendo que está decepcionado com Deus, sempre você vai conseguir encontrar que em algum momento da história essa pessoa perdeu a convicção de quem Deus realmente é e construiu um Deus que parece muito com ela. Deus me abandonou. Esse não é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus que você criou, que parece muito com você. Somos nós que abandonamos as pessoas e largamos os nossos amigos. Olha, Deus me esqueceu, Deus não me ama mais. Espera aí, isso não é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus que você criou, porque somos nós que deixamos de amar, somos nós que deixamos de perdoar, somos nós que deixamos de abraçar. E isso muito se parece com você e pouco se parece com Deus. É o Deus que você criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. A impressão que nós temos é que nós construímos um Deus e conforme a nossa imagem e semelhança, e toda vez que nós olhamos para o céu, parece que nós colocamos um grande espelho no céu, e toda vez que nós nos dobramos para orar, nós olhamos para o céu e não vemos o Deus do Evangelho, mas vemos o Deus que nós construímos e ficamos muito decepcionados com Ele, porque em algum momento da história nós perdemos a convicção de quem Ele era. E quando eu perdi a convicção de quem Ele era, eu criei um Deus para mim que se parece muito comigo. Mas Deus me trouxe de Goiânia aqui para dizer para algumas pessoas: você precisa voltar a ter convicção de quem Deus é. Deus não é aquele cara que você pintou, Deus não é aquela pessoa que você criou na sua mente, Deus não é um Deus carrasco, Deus não é um Deus que está pronto, doidinho para se vingar de você, Deus não é um Deus que está com um caderninho na mão marcando quantas vezes você pecou para te castigar depois. Não, Deus não é um Deus que está no céu pronto para te castigar com pedras nas mãos. Não, isso se parece muito conosco, isso se parece muito com nós, com a gente antes da cruz, nós que estávamos com as pedras nas mãos, nós que não perdoamos, nós que não amamos, nós que não abraçamos, isso se parece muito conosco. Então que hoje caia por terra essa imagem, essa visão de que você criou, que nós criamos de Deus. Deus é amor, Ele te perdoa, Ele te levanta, Ele te cura, Ele te transforma, Ele te regenera, Ele põe você de pé, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu emprego, Ele cuida da sua faculdade, Ele cuida da sua escola. Deus ama você, Ele é amor. Meu Deus, isso é quem Ele é. Nós pintamos um Deus, gente, que não é o Deus do Evangelho. Deus não está com um porrete na mão, tentando se vingar das pessoas. Não, Deus não é vingativo. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos os seus pecados foram pegos, jogados no mar do esquecimento. E quem levantará acusação contra os ungidos de Deus? Porque o próprio Cristo morreu na cruz para justificá-los. Deus é amor. Esse é quem Ele é. Ei, tem muita gente que chega, já aconteceu comigo, gente, de chegar dentro da igreja em uma reunião. Quanto jovem, eu tenho 25 anos hoje, mas eu sirvo a Deus desde os 16 anos. Eu sei o que é ser jovem, o que é chegar dentro da igreja e ter a impressão de que Deus está com raiva da gente. Eu sei o que é isso.
Eu sei o que é, jovem, chegar na igreja e depois de um dia que você errou, que você pecou, um dia que você caiu, um dia que você tropeçou, sabe aquele dia da recaída, sabe aquele dia do problema? Então, sabe quando aquele dia você chega na igreja, a impressão que você tem é que Deus está com raiva de você. Ei, Deus não tem raiva de você. O Deus por você só sente amor, vontade de te abraçar, de cuidar de você, de te levantar. Ele não se lembra dos seus pecados mais, Ele quer você. Quando Deus olha para o calendário, para aquele negócio que faz a anotação, que as meninas têm muito, fugiu da minha mente agora, não é calendário, diário. Quando Deus olha no diário da sua vida, Ele olha na página do passado, um carimbo vermelho de sangue, escrito graça. Deus, quando olha o presente da sua vida, Ele olha um carimbo de sangue, escrito graça. E quando Ele olha para o teu futuro, há um carimbo de sangue, escrito graça, graça, graça. É para você ter aplaudido isso aí, cara. Aplaude Jesus. Enquanto eu bebo mais uma água aqui. O seu passado é graça, o seu presente é graça, e o seu futuro é graça. Luiz, Deus é amor, é sim, mas Ele é justiça também, eu concordo. Deus é justiça, Deus é amor, mas também é justiça. Mas você precisa entender que a justiça de Deus não parece com a nossa justiça. A Bíblia vai dizer que Deus é sem precedentes. Quem é igual a Deus? Então a justiça de Deus não se parece com a nossa justiça. A justiça de Deus não parece com a justiça do Henrique. Muita gente usa esse texto. Deus é justiça para amedrontar as pessoas. Primeiro, para começar, aonde há o amor não há medo, porque o amor joga fora o medo. Segundo, a justiça de Deus não se parece com a minha. A justiça de Deus é diferente do que eu penso. A justiça de Deus é sem precedentes, ninguém nunca viu. A justiça de Deus. Terceiro, a justiça de Deus não me dá medo. A justiça de Deus não me amedronta, não me coloca debaixo da mesa. A justiça de Deus é a minha esperança. A justiça de Deus não me causa medo, não me dá vontade de fugir. A justiça de Deus me traz esperança. Em nome de Jesus. Quem Deus é? Deus é amor. Deus é amor. Amém, queridos? Terceira convicção para mim ir embora. Primeiro, convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Segunda convicção de quem Ele é. Terceira convicção da suficiência de Cristo Jesus. Convicção da suficiência de Cristo Jesus. Queridos, quando nós levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós fazemos uma aliança com Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, diz: Cristo, assuma a minha vida, cuida da minha casa, da minha família. Quando nós fazemos uma aliança com Ele, recebemos a Cristo, nós estamos declarando para o mundo inteiro ouvir: Cristo é suficiente para mim. Quando eu faço uma aliança com Cristo, eu estou dizendo: Cristo é suficiente para minha casa, Cristo é suficiente para minha família, Cristo é suficiente para o meu emprego, Cristo é suficiente para mim, Cristo sozinho é suficiente para mim. Mas o problema está quando nós pegamos Cristo e somamos Cristo a uma outra coisa. Quando eu pego Cristo e somo com algum esforço humano, quando eu pego Cristo e somo com uma network, quando eu pego a Cristo e somo algumas quantias de dinheiro, quando eu pego Cristo e somo algumas 3 ligações, eu estou dizendo: Cristo sozinho não é suficiente para mim. Eu preciso somar alguma coisa a Ele. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Quando eu digo que Cristo é suficiente, mas tento somar alguma coisa a Ele, olha, Cristo é suficiente, Cristo é a minha alegria, mas eu sou uma bebida. Cristo é minha alegria, Cristo é minha vida, mas eu vou somar a bebida, porque Cristo sozinho não me alegra. Você está dizendo que Cristo sozinho não é suficiente? Quando você pega Cristo, entrega a vida a Cristo, mas soma Cristo a outras coisas que você fazia antes, porque sozinho o Cristo não te faz feliz, você está dizendo que Cristo sozinho não é suficiente. E isso parece muito louco,
Isso é muita loucura para a minha cabeça. Eu não consigo entender. Na cabeça de quem, na mente de quem cabe que o suor humano pode fazer alguma coisa que o sangue de Cristo ainda não fez na cruz. Eu não consigo entender, na cabeça de alguém cabe que o meu suor vai fazer alguma coisa que o sangue de Cristo não conseguiu fazer. Ei, o sangue de Cristo é suficiente para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. O sangue de Cristo foi suficiente. O sacrifício vicário na cruz do Calvário foi suficiente para me redimir, me salvar e me curar. Eu não preciso somar Cristo a mais nada, porque Cristo sozinho é suficiente para mim. Cristo é suficiente. Não há nada que o suor do Henrique faça que o sangue de Cristo já não fez. E eu descanso nessa convicção. Quando a incerteza vem, eu trago à memória o que me traz esperança. A minha esperança está em saber que Cristo sozinho é suficiente para mim. Cristo Jesus é suficiente para mim. Queridos, quando eu falo sobre isso, eu viajo muito na maionese aqui. E quando eu penso sobre isso, me vem a memória muito fresca de um episódio do Chaves. Quem aqui já assistiu Chaves? Pode levantar, não precisa ter vergonha não. Até você? Meu Deus. Todos nós assistimos Chaves. Mas me vem à memória um episódio muito interessante do Chaves. E Deus ministra muito no meu coração. Às vezes assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, Deus ministra no meu coração. Eu não sei com você, mas comigo talvez eu seja meio louco. E eu assistindo um episódio do Chaves, isso me faz me lembrar muito desse texto. Me lembrar muito dessa passagem. Quando nós dizemos Cristo é suficiente para mim, eu lembro daquele episódio do Chaves, em que ele vai entregar a tarefa para o professor Girafales, a lição. E aí ele entrega na mão do professor Girafales. Quando ele ameaça pegar, o Chaves puxa de volta. Peraí, deixa eu fazer uma marcação aqui. Aí agora ele vai entregar, na hora que ele vai entregar, o professor estica a mão, ele puxa de volta. Diz, espera aí, deixa eu fazer mais uma marcaçãozinha aqui. Aí ele entrega, o professor ameaça pegar, ele puxa de volta. Espera aí, deixa eu fazer mais uma marcaçãozinha. É igualzinho a gente aqui na igreja, gente. Quando nós dizemos, eu vou entregar minha vida a Cristo. Não, o jovem mesmo, na segunda-feira, vem no culto à noite aqui, no domingo, o pastor arrebenta, prega, ele sai pegando fogo, sai doidão. Aí chega na segunda-feira e fala, cara, eu vou entregar minha vida para Cristo. Olha, eu vou entregar totalmente a minha vida para Cristo, nunca mais vou ser o mesmo. A minha vida vai ser transformada, a minha família vai ser transformada. Ó Deus, pega a minha vida. Aí quando Deus ameaça pegar a vida dele, ele puxa de volta. Mas peraí, deixa eu fazer só uma coisinha que me faltou aqui. Deus pode pegar a minha vida. Quando Deus ameaça pegar o controle da sua vida, nós puxamos de volta, dizendo, peraí Deus, eu preciso realizar mais uma coisinha que eu não realizei ainda. Deus pode tomar conta da minha casa, da minha vida, da minha finança, pode tomar conta da minha juventude. Eu vou gastar os meus dias com o Senhor. Quando Deus todo alegre vai pegar a sua vida para mudar a sua história, você puxa o caderno de volta e diz, peraí, eu tenho que fazer uma coisinha que eu ainda não fiz. Chaves, deixa Deus trocar na sua vida. Ei Chaves, entrega a tarefa para Deus, e Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Você pode aplaudir para me beber mais uma vez? Já coloca de pé, pode ficar de pé, vamos terminar. Se coloca de pé, se coloca de pé. Se coloca de pé aí, Chaves. Cristo é suficiente para você. Entregue a sua vida de uma vez por todas a Ele. Entenda, entre neste lugar de convicção na suficiência dEle. Ei, Cristo não precisa da sua network para realizar os sonhos dele na sua vida. Cristo não precisa do seu dinheiro para realizar os sonhos na sua vida. Cristo não precisa que você ligue para algumas pessoas para realizar o que Ele te prometeu na sua vida. Ei, Ele só precisa que você confie. Ele só precisa que você descanse. Ele só precisa que você entregue a vida a Ele e acredite na suficiência dEle. Cristo sozinho é suficiente para mim. Eu vou largar tudo, eu vou entregar tudo, eu vou deixar o controle na mão dEle, eu vou entregar o caderno na mão dEle e vou deixar Ele escrever os meus dias. Eu vou descansar na suficiência daquele que me amou primeiro. Em dias de incerteza, jovens, irmãos e irmãs, lembre-se, em dias de incertezas eu preciso ter a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso ter a convicção de quem Ele é. E eu preciso ter a convicção que Cristo é suficiente para mim. Pode cantar, querido.